Amém? Paz do Senhor. O pastor pediu para avisar o dia 24, que é véspera, e dia 31, que é véspera também, só vai ter culto de manhã. Amém? Então, tanto nos núcleos quanto aqui na igreja, só vai ter culto de manhã. Amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Abre comigo em João 14, do 1 ao 4. João 14, do 1 ao 4. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Agora você vai lá no 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? 21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é quem me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus, colocamos as nossas vidas, ó Pai, diante da Tua presença e te pedimos, ó Deus, revela, Deus, os segredos do Teu coração nessa manhã. Abre os olhos do nosso coração, ó Deus, para que possamos Te ver e Te sentir, ó Deus. Pai, fala com cada um de nós, ó Deus, ministra, Senhor, ó Deus, em cada coração que aqui está. Que possamos entender, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te começar te fazendo uma pergunta. Como você olha e vê Deus? Como você vê a Deus? Quando você conhece a Ele, como você vê a Ele? Foi algo que Deus ministrou no meu coração, por quê, né? Se você conversa com as pessoas que estão aí fora, eu passo por dentro de muitas obras, então sempre que Deus me dá a oportunidade, eu estou falando de Jesus para algum deles. E quando você começa a escutar, porque tem vezes que você tem que falar, mas tem vezes que o Senhor te usa para gerar cura no coração das pessoas, aí você tem que escutar, né? E aí a gente passa horas e horas ali escutando. Todas as vezes que eu converso, eu pergunto para as pessoas, eu falo assim, como você vê a Deus? De que maneira você vê a Deus? E aí, geralmente, quando eu pergunto por que elas estão passando por aquela situação, elas me dão uma resposta que, eu estou pagando, Deus, de alguma forma, Ele está me punindo, né? Quem já escutou isso aqui? Deus está me punindo, né? E aí você pergunta para eles, mas por que você pensa isso, né? E aí ela começa a contar. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E nós temos a mentalidade do quê, né? Que Deus nos pune. Que Deus, de alguma forma, Ele nos pune para poder nos mostrar o que está certo e o que está errado, né? O diabo a todo tempo, ele vai investir na tua mente para poder distorcer a tua identidade em Deus.
A todo tempo. Hoje, a maior causa do diabo vencer as pessoas são porque elas não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia fala, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Quando você começa a entender a palavra de Deus e conhecer da palavra de Deus, você começa a conhecer quem é Deus e o amor de Deus, não é isso? Por que ele pega e fala assim, ó, eu vos enviarei o Espírito da verdade para que aquele que o mundo não pode ter. Porque eles não podem o quê? Eles não podem ver nem sentir. Por que ele fala isso? Ele está falando que como eu vejo o Espírito Santo? Alguém aqui está vendo o Espírito Santo? Mas eu vejo ele com os olhos do meu coração. Eu sinto ele porque ele está o quê? Ele está dentro de mim. O Senhor, ele te revela as profundezas do coração dele, por quê? Porque ele habita dentro de você. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, ó, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Essa é a maior causa de você conhecer mais o Espírito da verdade, mais o amor de Deus, conhecer mais a Deus do que as pessoas que estão aí fora. Porque as pessoas olham para você e falam assim, ah, mas como é que ele consegue falar com tanta convicção? Algo que ele não viu. E aí as pessoas perguntam, né? Pega e fala assim, ó, ah, mas você já viu a Deus? Ah, quando Deus fala é porque... Eu lembro de uma pregação que eu estava fazendo para um rapaz na obra, e eu falei assim, ó, Deus está falando aqui. Ele falou assim, ó, você está vendo Deus? Você está ouvindo Deus? Cadê Deus? Né? Deus está falando no meu coração. Mas por que você conhece? Porque você o sente, você vê Ele com o quê? Com os olhos do teu coração. A queda de Adão, ele comprometeu tudo. A queda de Adão comprometeu toda a ligação do homem com Deus. Você já viu aqueles filmes de quando o exército ele entra para a batalha, e aí eles sobem, né? Eles montam o campo, e eles estão falando ali por rádio, e pelo radar, eles estão mostrando, né? Hoje tem aqueles sensores de calor, tanto de dia quanto de noite, eles conseguem passar por aquelas pessoas que o quê? Se tem inimigo vindo à sua volta. E eles se preparam. Quando eles vão dormir à noite, eles pegam e falam assim, ó, tá tudo certo aí pelo rádio, tá tudo certo, posso dormir? Pode. Mas o que acontece no filme quando o rádio quebra? Aí começa a ação do filme, né? Aí eles têm que ir pelo quê? Pela prática. Aí o sniper tem que subir pelo lugar mais alto, né? Assim acontece? Ele tem que olhar para aqueles que estão embaixo. É tudo isso que acontece com o quê? Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque é isso que acontece quando o diabo ele destrói essa comunicação entre a igreja e Deus. Você fica o quê? Você fica sem direção. Você não tem orientação, você não tem direção daquilo que você precisa fazer. A maior luta do diabo é tentar tirar de você a sua identidade e a sua herança em Cristo. Mas por que herança em Cristo? Por que a herança em Cristo? Quantos aqui aceitaram Jesus? Quantos aqui têm Ele como Senhor e único Salvador da sua vida? Mas quantos aqui viram Ele? Quantos aqui Ele veio e pregou para você e você viu? Por que você aceitou Ele como Senhor e Salvador? Porque você o quê? Você abriu o seu coração e você aceitou pela fé, não é isso? Nós aceitamos a Jesus pela fé, sem ver. Mas quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. E aí você começa a pregar com o quê? Com convicção, aquilo que você está vivendo, por quê? Porque você creu pela fé, e agora você está pregando e vivendo, porque você sente, você olha pelos olhos do teu coração. Só que as pessoas não é assim da mesma forma quando vê a herança de Deus. Se as pessoas passam por uma tempestade, elas começam a desacreditar da promessa de Deus, da herança de Deus. Você sabe o que é testamento? O que é herança? Se você tem um pai ou uma mãe que deixa uma herança para você escrita num papel, aquilo fica ali, você vai no cartório, você registra. Se um dia o pai ou a mãe falecer,
você toma posse daquela herança, não é isso? Alguém pode tirar de você aquilo que já está escrito ali? Alguém pode? Não, né? Por quê? Porque já é teu por direito, não é mesmo? A queda de Adão comprometeu tudo, mas a cruz de Jesus, ela regenerou todas as coisas. Você se tornou o quê? Proprietário da herança de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que você não precisa ficar escravo de campanhas para poder prosperar. Foi o que o Carlos estava falando aqui. Tem pessoas que se tornam escravos de campanha. Eu vou fazer a campanha de tanto tempo para mim poder ser próspero. Você precisa tomar posse da tua herança como filho. Tome posse da sua herança como filho e pronto, acabou. Quando você entende quem você é em Cristo, você sabe o que você é nele. Você é filho dele e você tem uma herança. Se a Bíblia fala que você vai prosperar, você vai prosperar. Se a Bíblia fala que você é abençoado, você é abençoado. Se a Bíblia fala que na onde você colocar a planta das mãos e dos pés, vai prosperar, querido. Sabe por quê? Porque você é filho dele. E você faz parte de uma herança. A herança que Cristo deixou por você lá na cruz do Calvário. As pessoas, elas não têm a mesma mentalidade quando o quê? Eu me torno filho quando eu aceito ele, mas não tem a mesma mentalidade quando é para tomar posse da herança de filho. Tomar posse daquilo que tem por direito. É teu por direito. Deus, ele já conquistou por você. Jesus conquistou tudo aquilo que você precisa na cruz. Todos nós aqui temos um propósito e um chamado. Por isso que Pedro fala assim, que nós precisamos ficar no quê? Na vocação onde fomos chamados. Todos nós aqui temos uma vocação. E a terra, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Fala para o irmão que está ao teu lado, você é filho de Deus. Você é filho dele. Você precisa entender que você é filho dele. E quando você começa a ver isso de uma maneira diferente, você percebe que as coisas vão mudar na sua vida. Porque até então o diabo, ele começa a gerar na tua mente que o quê? Que você não é filho. Você acha que ele não tentou isso com Jesus? Quando Jesus é batizado, a Bíblia fala assim que vem um espírito, ele vem em forma de pomba. E o que Deus fala ali para ele? Este é o meu filho amado, em quem me compraz, não é isso? Ele confirma a paternidade ali, que Jesus era filho. Ele faz isso com Jesus, sabe por quê? Na hora que Jesus está no deserto, ele está sendo tentado, e ele foi levado para ser tentado pelo Espírito Santo, a Bíblia fala assim que o diabo chega nele e fala assim, se és mesmo filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Ele fez a pedra se transformar em pão, para poder provar para o diabo que ele era filho. Sabe por quê? Quem é filho não precisa provar que é filho. Quem é filho sabe quem é. Quem é filho entende o propósito de Deus. Quem é filho entende seu chamado. Quem é filho não precisa ficar provando para as pessoas que é filho. Quem é filho não precisa ser escravo da religião, da religiosidade. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou evangélico. Eu preciso mostrar para as pessoas que é isso, aquilo, outro. Querido, quem te chama de evangélico é a Globo. Você é filho de Deus. Amém? Você precisa tomar posse da herança, daquilo que Deus te deu por direito. É teu, querido, ninguém pode roubar. Só se você mesmo não quiser. Se você tem o testamento na mão, está tudo ali certinho, catalogado ali, está tudo certo no registro, no cartório. Você só não toma posse daquilo lá que foi deixado para você, se você não quiser. A mesma coisa com Deus. Você só não toma posse, querido, se você não quiser. Mas se você quiser, você vai desfrutar o melhor dessa terra. Amém? Eu contei um testemunho aqui esses dias, tirando oferta, que eu trabalhei 4 anos e meio para um homem. Comecei a trabalhar com 18 anos de carpinteiro. E todos os dias era humilhação. Era humilhação, eu era o pior da turma. Eu era aquele que as pessoas tiravam sarro.
Na hora que eu via ele, que ele chegava na obra, que ele era o patrão, meu coração, eu queria correr de perto dele. Porque era todos os dias eu acordava, mas eu sabia que eu ia ser humilhado. Eu me converti lá dentro, através da vida do pastor Xande. Ele foi e pregou para mim, eu conhecia a palavra desde pequeno. Mas através daquela conexão que Deus me colocou com o Xande, eu peguei e fiz o quê? Eu entendi que o quê? Não, eu sou filho de Deus. Eu passei um tempo ali dentro, eu fiz o quê? Eu comecei a mostrar para as pessoas que as coisas eram diferentes. Comecei a pregar para cada um deles. E comecei a me posicionar como filho. Até que teve um dia que ele me humilhou tanto na obra, que eu peguei e virei para ele e falei assim, ó, a partir de hoje, eu não trabalho mais para você. A gente estava dentro de Brodowski. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu desci do telhado, peguei minhas coisas e fui embora. Só que eu nunca tinha deixado ele, por quê? Porque eu tinha medo de não conseguir outro serviço. Por quê? Porque o que o diabo tinha gerado na minha mente, no meu coração, é que eu era o pior. E as pessoas iam olhar para mim como o pior, eu não ia ser aceito. E eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto no mesmo dia, e eu coloquei aquele louvor que tocava, né? Onde eu for a tua bênção, me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. E comecei a cantar isso aí dentro do quarto. E comecei para a direita, para a esquerda, cantei isso umas 3 vezes, com louvor no último dentro do meu quarto. Na hora que eu saí dali, eu peguei e falei assim, ó, vou até a casa deste cara, e ele vai me empregar porque ele precisa de mim. E eu saí de lá, fui até a casa dele, cheguei lá e falei, você está precisando de um carpinteiro? Ele falou assim, eu estou precisando sim. Eu falei, eu posso começar segunda-feira. Isso era numa sexta. Ele falou, então você está empregado. O que eu aprendi em 2 anos com esse homem, eu não aprendi em 4 anos e meio no outro. Sabe por quê? Porque eu me posicionei como filho. Isso fez eu crescer, fez eu amadurecer, eu fui aprendendo com tudo isso. E fez com que eu começasse a ver as coisas diferente, começasse a ver a Deus diferente, porque eu tinha uma mentalidade de Deus que era distorcida pelo diabo. Uma mentalidade do quê? Que Deus, ele está o quê? Se ele está em silêncio é porque ele sumiu, ele foi embora. Eu entendi que o quê? Que quando Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando. Eu entendi o amor de Deus e os seus cuidados por mim. Eu comecei a ver Deus diferente e hoje eu trabalho para mim. Sabe por quê? Porque eu entendi, a minha mentalidade mudou. Eu entendi o quê? Que eu tenho um pai e ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida da minha vida. Você está entendendo? Você precisa ter a mentalidade de Cristo. Você precisa ter uma mente de Cristo. A queda através de Adão comprometeu tudo. Mas a cruz de Jesus, ela regenera todas as coisas. Amém? Cutuca teu irmão falando assim, você é filho de Deus. Outra coisa que você precisa entender. Deus, ele não te chamou somente para você funcionar. Sabe o que é isso? Nós entendemos que Deus nos chamou e se o negócio está funcionando é porque está bom. O negócio está indo, está bem. Como é que estão as coisas? Está caminhando. Como é que está o ministério? Está indo. E o trabalho? Está caminhando. Querido, quando você entende que você é filho, Deus não te chama só para funcionar. Deus, ele te chama para fluir, amém? Deus, ele te chama para fluir. É para voar. Eu gostei muito do testemunho do pastor Jair aqui em cima, que ele falou que num sonho ele estava orando. Ele estava orando na varanda da casa dele. Ele adormeceu. Ele estava orando pela cidade de Jardinópolis. Ele adormeceu. Entrou num sonho, o Senhor levou ele numa visão até Jardinópolis. Aí ele entrou num lugar, num beco sem saída de carro. Os bandidos apareceram tudo para poder pegar ele. Ele pega e fala assim, que ele falou, o que eu faço agora? Aí ele sentiu o Espírito Santo falando assim dentro dele, aquela voz, voe. Ele falou, o quê? Voe. Aí ele saiu do carro, começou a bater os braços e ele começou a voar. Querido, Deus, ele te chamou para fluir, para voar na presença dele, amém? Você é filho de Deus. Você é filho dele. A partir de hoje, quando você sair para o mercado de trabalho, sai de cabeça erguida como filho de Deus. Eu não estou falando para você sair soberbo, não.
sai de cabeça erguida, vai para os lugares, olhando e falando assim, ó, eu vou pedir serviço lá, e eles vão me dar serviço porque eles vão precisar de mim. Quando você sai com essa mentalidade, querido, você sai com a mentalidade de filho. Eu vou sair daqui, da minha casa, e vou até lá. Só que na hora que eu chegar lá, ele vai me empregar, por quê? Porque lá eu vou ser usado por Deus. É lá que o Senhor vai me usar. Todas as vezes que eu venho aqui para frente para poder fazer a oração, eu saio dali com a cabeça do que? A mentalidade de filho. Eu vou ali e o Senhor vai me usar para curar aquelas pessoas. Eu vou ali, eu vou orar e vai acontecer na vida das pessoas. Eu vou ali, vou ministrar nelas e vai acontecer. Sabe por quê? Você precisa ter uma mentalidade de filho. Você é filho dele. Nós temos a mentalidade do quê? Mas eu não sei se vai dar certo. É porque o diabo está distorcendo a tua identidade como filho. A sua identidade não pode ser distorcida pelo diabo. A maior luta dele é distorcer isso na sua vida. Você vai prosperar, querido. Você vai conquistar. Você é filho de Deus. Você é filho, você vai crescer. Tudo aquilo quanto você fizer vai prosperar. Aonde você for, Deus ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Ninguém quando é chamado está pronto, você sabia disso? Deus me chamou porque eu estou pronto. Não é isso não. Se você estudar as Escrituras e conhece o coração de Deus, não é isso não. Deus ele sempre te deixa um desafio ali a mais. Não foi assim com Davi? Quando Deus chamou Davi? Um menino de 15 anos. Ele tinha relacionamento com Deus, sabia quem ele era como filho. Ele tinha experiências quando ninguém estava olhando. Quando ele foi chamado para poder o quê? Através do seu pai, alimentar os seus irmãos. Ele foi o quê? Ele foi instruído a alimentar os seus irmãos. Só que ele tinha uma bagagem. Ele cuidava das ovelhas. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era um adorador. Quando o urso veio tentar pegar as ovelhas, ele foi lá e pegou o urso. A Bíblia relata que quando o leão foi lá, ele pegou o leão pela boca. E ele venceu os dois. Aí ele chega lá para poder alimentar os irmãos. E ele, na mentalidade de filho, ele olha e pega e fala assim: o que vai acontecer se alguém derrotar esse gigante? Aí começa a falar, né? Vai ter a filha do rei, vai ser isento de imposto. E ele começa a olhar tudo isso, ele pega e fala: o quê? É para mim isso, eu sou filho. Tá cheio de filho dele aqui, ninguém tá vendo isso. Eu vou tomar posse. É herança para mim. É herança. E ele pega e faz o quê? Ele se levanta e vai lá e derrota o gigante. Não foi isso que aconteceu? Ele tinha bagagem, querido. Ele tinha bagagem. Quando ninguém estava vendo, ele já estava lutando. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele sabia quem ele era como filho. Quando Isaías foi chamado por Deus, ele estava pronto? Era um homem de impuros lábios. O Senhor falou: é contigo mesmo, eu vou usar é você. Nós temos essa mentalidade do quê? Você falha na presença de Deus, você erra. A Bíblia fala assim que o quê? Quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que andam nos seus mandamentos. Se você ama a Deus e anda nos mandamentos dele, a Bíblia fala assim que ele também vai te amar. Não é isso? Ele está falando aqui que é para aquele que não erra, que é aquele que é falho. Você olha e começa a colocar uma diferença entre o que você era e o que você é agora. Você acha que quando Deus te chamou, você não era muito pior do que o que você está passando hoje? Quando Deus te chamou, querido, quem você era? Eu fico me olhando quem eu era. E a gente fica limitando o amor de Deus nas nossas vidas. Eu era um drogado. Eu era um mentiroso, orgulhoso, briguento. Tinha um apelido de porrada. E Deus me amou. Por que Deus vai deixar de me amar agora quando eu erro? Nós temos essa mentalidade. Deus foi lá e fez o que com Isaías? Tirou a brasa, né, com a tenaz lá do trono dele, e tocou nos lábios de Isaías e purificou o lábio dele. Deus, ele quer te usar, amém? A terra clama
pela a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele não te expõe você dos teus erros, dos teus pecados, não. Quem faz isso é o ser humano e o diabo. Essa mentalidade que a gente tem que, uma hora alguém expõe, Deus vai expor o meu pecado para as pessoas. Isso é uma mentalidade errada, uma mentalidade que não é de Deus. Deus não faz isso, querido. Deus te chamou quando você era um pecador. Deus, Ele trabalha naquilo que precisa ser trabalhado dentro de você. Eu vi um testemunho de um pastor que ele falou assim que haviam pecados ocultos na vida dele. E ele fala assim que ele morria de medo de uma hora Deus expor o pecado dele. E ele ficava buscando libertação através do medo. Sabe quando foi que ele encontrou a libertação na vida dele? Foi quando ele entendeu o amor de Jesus. O amor de Jesus fez com que constrangeu o coração dele. O diabo, ele te coloca medo. Ele fala que ele vai te expor, que ele vai expor você para as pessoas. Deus, Ele te constrange através do amor dele. E Ele muda você por dentro. Quando você sabe quem você é, rios de água vivas fluem de dentro de você e transformam a vida das pessoas. Você, na onde você for, querido, as pessoas vão olhar e vão ver algo diferente em você. Mas você precisa entender quem você é em Cristo. O diabo não tentou fazer isso desde o princípio de tudo. Ele tentou separar. Ele sempre foi o trabalho dele, separar o homem de Deus. Satanás, ele foi lá no jardim do Éden, ele fez o quê? Ele separou o homem de Deus, não foi isso? Aí eu fico pensando que o quê? Aí o homem teve que ser colocado para fora do jardim. Aí Satanás olha e pega e fala assim: eu venci, eu separei o homem de Deus. Aí Deus vai lá, querido, através da cruz de Jesus. E Ele não te coloca mais para andar em volta de você. Ele coloca o Espírito dele dentro de você. Você acha que Satanás, neste momento, o que ele pensou? Não tem mais jeito, querido. Já foi feito. Nada pode nos separar do amor de Deus. Olha que interessante, vai lá em Isaías 49:15. Isaías 49:15. Amém? Haverá uma mãe que possa esquecer o seu bebê ainda que mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Olha o que ele está dizendo. Se você for estudar isso, tem uma profundeza tão grande nisso. Você que é pai, ou vai ser pai, sabe o que é isso, sabe por quê? A mãe, quando o filho ele é recém-nascido, você tem que amamentar o filho de 3 em 3 horas. A mãe toda hora tem que estar ligada nisso. Por quê? Porque isso é para o desenvolvimento do filho. A todo momento a mãe está ligada no filho, não esquece para nada. E é a parte onde o quê? A mãe só vive para o filho. Quem aqui é mãe sabe disso. Você não tem mais tempo para poder dormir direito. Eu a todo momento eu acordava para ir no banheiro ou para beber água. A Patrícia estava lá na sala dando de mamar para minhas filhas. Só que ele fala que o quê? Pode uma mãe esquecer do seu filho? Mesmo quando está mamando, pode isso? Aí fala assim: nem se acontecer, eu, o Senhor, nunca esquecerei de ti. O Senhor, Ele nunca esquece de ti, querido. Você é filho dEle. O Senhor, Ele a todo momento está trabalhando para quê? Para que você tenha uma ligação com Ele, você possa estar alinhado a Deus, você possa ver Ele como Pai, você possa se tornar como filho dEle, entender que filho não precisa provar nada para ninguém, filho não precisa ser aceito por ninguém, filho não precisa fazer bonito para ninguém.
Filho, quando é filho, querido, Deus vai trabalhar na vida dele. Quem aqui é pai sabe disso. O filho pode pisar na bola com você, você não deixa de amar o teu filho porque ele pisa na bola. A mãe e o pai nunca se esquecem do seu filho. Mas mesmo se acontecer, Deus ele está dizendo: eu nunca vos esquecerei de ti. Esse é o amor de pai para filho. Deus ele te ama. Deus ele conhece o mais precioso do teu coração. Ele sabe o que você quer. Sabe esses sonhos que estão dentro do teu coração aí, que você almeja ter? Isso primeiro foi gerado lá no coração de Deus, por isso que você sente. E o desejo de Deus é cumprir eles na sua vida. É o desejo de pai para filho, quer que o filho cresça, que o filho seja bem sucedido, que o filho possa olhar e entender que o quê? Eu estou te protegendo, filho. É isso que Deus está dizendo. Eu estou te protegendo. Eu estou olhando por você a todo momento. Vai lá em Deuteronômio 29, 29. Amém? Os conhecimentos ocultos pertencem a Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos, e para sempre. Os segredos ocultos pertencem a Deus, mas os revelados pertencem a nós e aos nossos filhos. Sabe o que ele está te dizendo? Quando você conhece a Deus, querido, você vai alcançar lugares altos no Senhor. Mas quando você consegue se identificar como filho, os teus filhos vão muito mais além que você. Os teus filhos vão muito mais longe que você. Você precisa passar isso para as pessoas, querido. Passe isso para os teus discípulos. Passe isso para as pessoas que não conhecem ainda de Deus. Como é que você conhece os segredos do coração de Deus? Ela é revelada através da palavra. Isso aqui é uma carta de amor para o filho. A Bíblia é uma carta de amor para o seu filho. Quando você lê ela, você entende o amor de Deus. Você entende os cuidados de Deus. Quando você for fazer cura interior, tem gente que fica preso lá no passado. Tem gente que é assim, fica preso lá no passado. A pessoa vai fazer cura interior, e aí na hora que a gente está ministrando aqui, ó, lembra daquilo que te machucou, a pessoa volta para o passado e fica preso lá. Olha o que o Senhor fala, vai lá em Efésios 1, 4. Efésios 1, 4. Essa palavra é para você, querido, que fica preso aquilo que te fizeram, que te machucaram no passado. Ó. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus te escolheu nele quando? Desde antes da fundação do mundo, você já estava gerado dentro de Deus. Talvez você olhe e pegue e fale assim, Deus me chamou desde o ventre da minha mãe, e eu fui rejeitado no ventre da minha mãe. Querido, Deus ele não quer que você volte no passado para ser curado. Deus ele quer que você volte à sua origem para ser curado. Você precisa voltar à sua origem, saber quem você é em Cristo. Deus ele te fez um vencedor, e antes mesmo da criação do mundo, você já estava pronto dentro dele. Quando ele te soprou o fôlego da vida, isso tudo foi colocado dentro de você. Você precisa entender que você é filho de Deus. Aquilo que te machucou, que te feriu, as pessoas que te rejeitaram. Talvez você não teve um pai presente, uma mãe presente.
Para de ficar olhando isso, querido. Se você for usar isso, use para testemunhar o amor de Deus. Volte à sua origem, volte da onde você foi gerado. Você foi gerado dentro de Deus. O amor dele estava com você desde antes do princípio de tudo. Volte à sua origem, saiba quem você é em Cristo. Eu falei que por muitos anos da minha vida eu fiquei aqui me relutando, porque eu não conhecia meu pai biológico. Fui criado por um padrasto. Meus 4 irmãos são filhos de um padrasto. Eu nunca consegui sentir da mesma forma um abraço que nem ele fazia com meus outros irmãos. Nunca culpei ele por isso. Sabe por quê? Porque ele fazia o máximo por mim. O que ele podia fazer como um pai presente, ele estava fazendo por mim. Só que na minha mente, que o quê? O que o diabo colocava? Colocava que o quê? Você está nascendo sem um pai. Eu contei o testemunho aqui que o quê? Eu penei muito quando a minha primeira filha nasceu, porque ela não ficava no meu colo. Ela ficava chorando para descer, eu não ficava ficar 5 minutos com ela. E aquilo começou a me destruir por dentro. Eu comecei a perguntar para Deus, falei, Deus, por que isso? E Deus falou assim para mim, porque você não gerou isso nela. E aí eu fiquei lembrando de quando a Patrícia falava assim, beija na minha barriga, canta para ela, não conseguia fazer. Aí Deus falou assim ao meu coração, você não tem culpa por isso. Você não tem culpa disso não. Você nunca passou isso porque você nunca recebeu. Você nunca recebeu isso. Só que se você me aceitar como pai na sua vida, você vai receber isso hoje. Até então eu tinha uma mentalidade como filho, eu passei a ver Deus de outra maneira como pai. Aí sabe o que eu passei a fazer? Eu comecei a chamar ela de princesinha. Eu comecei a chamar ela de boneca. Todos os dias eu chamava ela de linda. Todos os dias era princesa, eu ia lá dar um abraço nela. E eu fui transmitindo isso para ela, sabe por quê? Porque agora eu tinha um pai e estava recebendo para poder dar. Quando a minha segunda filha veio, eu já conseguia dar beijo na barriga, já conseguia cantar. Porque eu aprendi, eu recebi de Deus para poder passar. Como é que o mundo vai te ver como filho, se você ainda não recebeu o amor de Deus, o amor de pai, para poder transmitir isso? Se você não receber isso, querido, as pessoas não vão sentir lá fora. As pessoas não vão olhar você como filho. Você precisa receber de Deus. As pessoas vão olhar para você, vai ver sempre uma pessoa problemática. Mas o que acontece? Você está dentro da igreja, está sempre com problemas internos no teu coração, uma reluta, sabe por quê? Porque você ainda não aceitou Deus como pai. Sabe um negócio que Deus falou no meu coração? Você acha que Deus precisa ser adorado? Quem acha que Deus precisa ser adorado? Ele precisa ser adorado para ser Deus? Você acha que Deus precisa da tua adoração? Mas por que Deus manda a gente adorar Ele? Por que Deus, em toda a palavra dele, fala adorar a Deus na sua santidade, na sua grandeza, adorar a Deus porque o Senhor é bom? Por que Ele faz isso? Querido, Deus não precisa da tua adoração. Mas Ele faz isso para te proteger, sabe por quê? Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Quando você adora a Deus, você se torna parecido com Ele. Quando você adora a Deus, você consegue sentir o amor dEle. Sabe por quê? Porque Ele está dentro de você. E Deus começa a te revelar os segredos do coração dEle. Quando você adora a Deus, você sai daqui com o teu coração mais aberto, mais sensível. Você passa por uma pessoa pela rua, a pessoa precisa se alimentar, você vai lá e leva um prato de comida para ela. Na hora que você vira as costas, você sai com aquela sensação de dever cumprido. Sabe por quê? Esse é o sentimento de Deus, Ele está dentro de você. Ele te revelou o sentimento do coração dEle. É os segredos do coração do Pai. Você se torna parecido com Ele. Você vai começar a ver as belezas totalmente diferentes. Não tem hora que você chega assim, tem dia que você acorda, que a gente está meio terra, porque a gente é feito das duas coisas, né? A gente é feito do pó. Tem dia que você está meio terra, mas tem dia que você está meio céu. E o dia que você está meio céu, você passa pela azul, de repente você para por uma árvore,
Aí você começa a olhar as flores da árvore e você fica encantado. Aquele dia você está meio céu. Tem dia que você está meio terra, você está emburrado. Aí você já vira para a pessoa e fala, ó, dá um tempinho para mim aqui que hoje está meio feio o negócio. Mas quando você começa a buscar Ele, querido, você não precisa clamar para Ele vir, Ele já está dentro de você. Quando você começa a pôr lenha na tua fogueira aí, ó, Deus começa a te incendiar. E Ele vai te deixando mais céu. E você vai entendendo o amor de Deus. Você vai entendendo que você é filho dEle, que Ele cuida de você. E você vai sentindo o amor de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar o pessoal do louvor.